Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao vídeo de boas-vindas à nossa comunidade Tatologia. A partir de agora, você, assim como eu, é um tatologista. E o que eu tenho para te dizer é que daqui eu vou trazer sempre novos conteúdos cada vez melhor. O seu interesse me inspira muito e me motiva a crescer. Com esse meu crescimento de cá, meu objetivo é ajudar você a crescer da mesma maneira. A gente nunca para de aprender, então quanto mais eu for aprendendo, desenvolvendo novas técnicas, novos métodos, pode ter certeza que eu vou trazer aqui para você aprimorar e você evoluir em direção ao seu próprio crescimento profissional. O tatologista é assim, ele tem a mentalidade de estudante. Ele sabe que ele não sabe tudo, mas ele sabe que o que ele sabe, ele pode compartilhar. E por isso que eu criei nossa comunidade, porque eu acredito que aqui dentro nós vamos fazer um network avançado de valor. Além de eu trazer conteúdos, mas você pode interagir com outros artistas, que aliás, independente do nível técnico ou artístico de cada um, estão todo mundo na mesma busca, que é o crescimento. Todo mundo acredita que o conhecimento vai sim abrir portas para novas oportunidades. Então, em duas palavras para resumir esse vídeo de boas-vindas. Parabéns para você, tatologista, pelo seu interesse em crescer. Gratidão por você acreditar em mim, acreditar nesse projeto aqui, acreditar nessa comunidade. Juntos, quem envolve, desenvolve, nós vamos desenvolver, nós envolvendo uns com os outros, nós vamos desenvolver juntos, isso é certeza. Valeu demais, muito obrigado, tamo junto, quem envolve, desenvolve. Vamos fazer o seguinte, vamos deixá-la aqui, ó, já montada. Aqui a gente tem uma máquina bem popular, ó, um modelo de máquina. Essa aqui tem um nome até Pop, o nome dela, né? Pop de popular. Aqui tem uma que se chama DC Machines. Elas têm a mesma mecânica e essas máquinas aqui, elas já são rotativas, né? E aí, no caso, a gente já precisa de bico para montá-las. Eu comecei com uma máquina de bobina, como eu te mostrei, e essas aqui, elas são rotativas, né? Assim como essa, né? Que muda o modelo, mas que a mecânica é praticamente a mesma, né? Beleza? Eu vou escolher uma dessas para montar, vou escolher essa daqui. A montagem é exatamente a mesma, então tanto faz, quer dizer, não tanto faz, mas da maneira que a gente montar essa máquina, seria a mesma maneira para essa e a mesma maneira para essa. Vamos montar aqui então, eu vou pegar um bico descartável para a gente poder fazer a montagem desse equipamento. Caso você está pensando em comprar uma máquina desse modelo, ou caso você está agora nesse momento com uma máquina desse modelo em suas mãos. Então, a melhor maneira para montar um equipamento desse jeito é a gente ter um cuidado especial com as agulhas, porque diferente dessa, que também a gente deve ter um cuidado, né, e observar ali se a ponta está ok e tudo mais, mas uma vez que ela vem, vamos dizer assim, pronta, essa também vem pronta. Mas essa aqui eu quero dizer no sentido de você desembalou ali, ela já está passada no bico. O único trabalho que nós temos aqui, a única atenção é vir com cautela aqui, até para não acontecer nada na máquina, né? Essas máquinas são sensíveis e a gente vem com todo esse cuidado aqui, travou, pronto, acabou. Então tá quase que pronto. Diferente um pouco dessa, que é uma agulha de haste, a gente primeiro precisa tirar ela aqui da embalagem, né? Assim como nós tiramos a outra de cartucho também. Porém, a gente vai ter que montá-la no bico, ela não vem montada no bico. E aí percebe a delicadeza que eu tirei ela, viu, da embalagem? Então nada brusco, nenhum movimento aqui deve ser brusco, né, correndo. Então, mesmo que o bico é de plástico, uma vez que você já tirou com cautela da embalagem, mesmo o bico sendo de plástico, olha a cautela, ó. Então eu venho com cautela, ó, venho trazendo aqui, observando aqui, ó, o caminho da agulha. Beleza, ela já passou aqui, ó. E agora vem um outro momento de atenção, que é a gente colocar, encaixar, montar o bico na máquina. E a maneira que eu faço isso é preservando sempre a agulha para fora. Então agora se eu tirar aqui esse papel, pode ser que seja melhor. Então aqui, ó, pode ver que a agulha está bem para fora aqui, ó. Se eu fizer isso, você vê, ó, tá bem para fora, né? Isso significa que uma vez a agulha ali conferida a ponta dela, né? Isso é uma coisa que a gente deve fazer, sempre conferir a ponta da agulha. Mesmo elas vindo, né, de fábrica dessa maneira, como é feito em fábrica e em quantidade, né, monstruosa, às vezes na fábrica mesmo acontece alguma falha ali que às vezes está ali dentro da sua caixinha e você não observou. Então, vou desembalar novamente uma, tá?
Você pode ver que eu não desembalo pela ponta, né? Óbvio que não, é muito sensível a ponta. Eu desembalo por aqui, ó. Muito simples, né? Ó, pronto. Então, tá aqui do lado da minha agulha, vamos continuar a explicação. Ó o meu dedo aqui, ó, como fica, ó. Eu travo ele aqui. E daí sim, mantenho a ponta da agulha aqui o tempo todo. E aí eu vou encaixar aqui, porque no caso ela já veio com essa borrachinha, que se chama grume. Então, no caso, ela já veio aqui. E se não tivesse vindo? Já te explico. Então, aqui, ó, eu que gosto sempre de ver a ponta da agulha, eu monto exatamente dessa maneira que eu tô te ensinando. A agulha, eu sempre, é uma regra minha, deixo a agulha rente ao bico, ou seja, paralelo. O bico está aqui, eu coloco a agulha até aqui. E aí eu tenho o curso, o movimento inteiro da máquina a partir daqui, ó. Então eu não coloco a agulha para trás no bico, eu não coloco a agulha para frente do bico. Eu coloco a agulha exatamente paralelo com o bico e ela vai fazer esse movimento. E na hora que ela chega no ponto máximo dela, eu consigo ver aonde eu estou tatuando exatamente. Tá bom? Bom, voltando aqui então, deixar o bico paralelo com a agulha. Deixei ele paralelo com a agulha, tá? Agora a única coisa que falta aqui é a nossa borrachinha para não oscilar a agulha, tá? Nós já vamos colocar. Bom, a borrachinha é o seguinte, a única função dela é estar aqui para a agulha não oscilar. Senão a agulha vai tripidar. Então, a borrachinha colocada de maneira... Ela não pode ser tão rígida, ela não pode estar aqui de maneira tão firme, mas ela também não pode estar aqui xoxa. Então, ela tem que estar no ponto, porque a única função que ela tem é manter a agulha estável, batendo conforme tem que bater. Se é numa bobina, tem que fazer o movimento de vai e vem perfeitamente, sem oscilar. Se é numa rotativa, aliás, ela vai fazer o movimento da rotativa conforme tem que ser feito. E a borrachinha, a função dela é só estabilizar a própria agulha. Ela não está aqui para apertar demais, ela não está aqui de enfeite. Ela deve ser colocada uma borrachinha na medida, de uma maneira que a agulha não tripide, somente isso. Então, se você pega, por exemplo, uma borrachinha nova, se ela tiver muito dura, muito rígida, nós podemos dar uma pequena afrouxada, bem pouco, e aí a gente vem e coloca aqui. Nessa aqui, em específico, eu não afrouxei tanto porque essa medida aqui está perfeito para o tamanho da borrachinha que eu tenho. Lógico, se eu tivesse uma borrachinha desse tamanho, provavelmente eu teria que dar talvez uma volta dessa maneira. Agora, é importante eu dizer novamente que no seu começo, quanto mais você for assertivo na compra do equipamento básico, melhor vai ser para você. Ou seja, se você tem uma máquina dessa e você pode encontrar aí com uma certa facilidade uma borrachinha que tem a medida que vai entrar, que vai estar aqui somente para estabilizar a sua agulha, faça isso. Não se complique comprando borrachinhas grandes, dando volta em máquina, colocando duas borrachinhas, isso vai te complicar. Você não pode se complicar, você tem que descomplicar o seu caminho. Então você vê, é tão básico a gente fazer isso assertivo, sem inventar moda, sem me complicar. Eu vim aqui, coloquei um bico de acordo com a quantidade de agulha, no caso 7 RL, o bico 7 RL, uma borrachinha que está na medida aqui e agora eu vou ligar. Da maneira que está aqui, está tudo pronto, está tudo perfeito para que eu possa começar os meus primeiros treinos na pele artificial. Isso já vai ser num outro momento, mas agora, para concluir a nossa montagem de equipamento, eu quero deixar ela de lado e quero montar um outro equipamento aqui junto com você. Então eu vou aqui selecionar uma agulha de 7, eu vou selecionar um bico de aço, com mais cuidado ainda, eu vou percorrer aqui a agulha, o caminho da agulha, a jornada da agulha dentro do bico, passando por ele, muito de leve, ó, intacto. Então eu posso escolher aqui uma bobina, eu posso escolher uma outra rotativa de uma outra marca, eu posso escolher aqui uma transverse, né?
que mistura os dois modelos de máquina, né? Tanto a rotativa quanto a de bobina. Sempre mantendo aqui a agulha para fora, encaixei aqui. Quando a haste não vem com a borrachinha, com essa borrachinha, com o grume deve ser colocado aqui na haste na medida. O que isso significa? Esse grume, esse aqui, ele não pode ser uma borrachinha, uma pecinha dura demais, rígida demais. Então, ele deve ser uma almofadinha e da mesma maneira que você teve o cuidado de selecionar uma borrachinha para estar aqui somente para a agulha não oscilar, você também tem que ter uma atenção nesse grume, que ele não pode ser nem xoxo demais e nem duro demais. Ele tem que estar exatamente no ponto para poder encaixar aqui na haste, né? Então, veja, você encaixando ele sem muita força, esse aqui eu considero o ideal, ó. Então ele está bem encaixadinho e aí você ainda confere para ver se a haste não está dançando aqui junto com ele. Ele tem que ficar bem devidamente encaixado. Ele não pode ficar duro demais aqui, não pode ser aquela borrachinha dura, mas também não pode ficar solto. Ele tem que estar perfeitamente encaixado aqui, ó. Vamos aproveitar essa agulha, inclusive, vamos encaixar ela aqui numa máquina de bobina. Eu encaixei, falta o bico, que eu já vou pegar aqui. Na verdade, eu vou voltar a agulha e vou encaixar no bico primeiro. Percebe que se eu faço dessa maneira, ó, vamos fazer só para você poder aprender a não fazer. É uma maneira que você tem mais chance de amassar aqui a ponta da agulha. Porque uma vez que você tenta colocar o bico aqui agora, ela pode esbarrar por dentro. E ela aqui, não tendo para onde correr, vamos dizer assim, ela vai encontrar aqui realmente ela vai bater, só que ela não tem um recuo dela para amortecer, né, aquela batida. E ela vai amassar. É óbvio que não que ela vai bater aqui nesse caminho, ó. Bater é um termo muito pesado nesse caso, né? Então aqui tem que ser suave, ó. Então deixa a agulha encontrar aqui, ó, a saída. Acho que essa é a melhor explicação. Deixa a agulha encontrar a saída, ó. De novo, de leve, ó. De leve, observando, ó. Ó. Pronto. Travei, travado aqui, ó. Ali tá travado. Ó, aqui, ó, né? Por mais que às vezes eu encontre uma certa resistência, dependendo do bico, dependendo da máquina, mas a agulha está preservada. A agulha aqui não vai danificar. Então fiz isso, a única coisa que eu tenho que fazer agora é encaixar aqui, ó. Uma vez encaixado, eu só tenho que ajustar e o meu ajuste é paralelo sempre aqui. Agora a única coisa que eu vou fazer é botar a borrachinha, que aqui ela já tem uma aderência maior, porque aqui a máquina é mais larga, então aqui eu tenho espaço, né, mais largo ainda. Lógico que a borrachinha vai dar mais aderência. Então pronto, essa é uma boa montagem de máquina, tá? Tudo certinho, tudo perfeitinho. Agora a única coisa que eu tenho que fazer é embalar as máquinas para poder começar os meus primeiros treinos. Da mesma maneira eu montaria essa máquina, da mesma maneira eu montaria essa máquina, essa outra. Se eu tivesse uma outra pen aqui, na verdade eu tenho, que é essa aqui, da mesma maneira desplugaria, montaria, embalaria o clip cord. Esse é um assunto que eu vou mais a fundo em outros vídeos. Mas a questão para a gente acabar de concluir esse raciocínio é: o equipamento, agora no seu começo, você deve fazer uma análise de qual equipamento você vai comprar. Recapitulando tudo que eu falei de maneira minuciosa, de maneira calma, para poder te clarear e te dar segurança para você poder comprar um único equipamento. Caso você tenha comprado o equipamento, segue com esse equipamento que você comprou com uma única máquina. Uma única máquina agora. Uma única configuração de agulha 7RL. Caso você tenha comprado outras configurações, deixe de stand-by. 7RL é a agulha que nós vamos seguir nessas primeiras aulas de introdução e de domínio de equipamento. A máquina, caso você não tenha comprado, você vai escolher uma máquina que você tem mais confiança através do que ouviu falar, que vai ser melhor para você. Eu aqui, caso você tivesse me fazendo uma pergunta
de qual equipamento, qual máquina seria o melhor para começar, eu tenho uma resposta para você. Principalmente hoje em dia, não vai ter melhor nem pior. Pode ter diferença de experiência. Pode ser que você pegue uma agora para começar, tenha uma experiência. Pode ser que você troque o equipamento e se adapte melhor com o outro. Na minha experiência, e é o que eu posso te falar com toda afirmação, com toda a certeza desse mundo, é que eu comecei somente com uma máquina porque a única coisa que eu queria fazer era um traço perfeito. Não existia milhares de opções, existia somente um modelo e eu fui lá e comprei o modelo e foquei em traçar. E para falar a verdade, cá entre nós, isso foi muito bom para mim, porque eu não tinha muita coisa para ficar prestando atenção. Eu comprei uma máquina e a minha atenção foi toda direcionada a traçar e a dominar o traço. E é isso que eu quero e vou te explicar de agora para frente. Beleza? Tamo junto então, até o próximo bloco, quem envolve, desenvolve.